Olá, concurseiros e concurseiras, aula 10, Independência da Bahia. Vamos iniciar pelo contexto, observar alguns conflitos, as consequências, ver alguns personagens e, por fim, o exercício para fixação do conteúdo. É importante ressaltar a Revolução do Porto, que ocorre em 1820 em Portugal, em que os portugueses exigem a promulgação de uma Constituição em Portugal, estabelecendo dessa forma uma monarquia constitucionalista. As cortes instaladas com essa revolução irão exigir o retorno de Dom João a Portugal, o que vai acontecer no ano de 1821. Depois também exigirão ainda de Dom Pedro para Portugal. Este ficou na posição de príncipe regente. Haverá também um esforço dos portugueses para que o Brasil retome o seu status de colônia. E a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro, que se torna então Dom Pedro I. É importante ressaltar esses fatores, pois eles influenciam os desdobramentos dos conflitos que ocorrerão na Bahia. Vamos agora observar alguns deles. As insatisfações eclodiram em 3 de novembro de 1821, quando teve início o primeiro conflito entre partidários da causa do Brasil e os fiéis a Portugal. Qual era a causa do Brasil? A manutenção do Reino do Brasil. Neste dia, civis e militares armados ocuparam a atual Praça Tomé de Souza, adentraram a Câmara, tocando o sino e conclamando o povo da cidade para exigir a deposição da junta provisória. Em resposta, o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, comandante das tropas portuguesas na Bahia, ordenou a ocupação da praça e as ruas adjacentes ao Palácio do Governo e à Câmara para pôr fim à manifestação, iniciando o primeiro conflito entre brasileiros e portugueses. Essa junta provisória, ela representava os portugueses. Em 18 de fevereiro de 1822, a junta provisória reuniu-se com a Câmara e os comandantes militares na tentativa de entrar em um acordo. Propôs formar uma junta militar na qual participariam o brasileiro Freitas Guimarães e o português Madeira de Melo, mas este recusou a proposta. Quem recusou? O general Madeira de Melo. Sem acordo no campo diplomático, as tropas portuguesas de Madeira de Melo e as tropas brasileiras entraram em choque. Em 20 de fevereiro de 1822, a cidade de Salvador amanheceu sitiada pelas tropas portuguesas. O Forte de São Pedro foi ocupado e Manuel Pedro de Freitas Guimarães foi preso e enviado para Lisboa. Em 2 de março de 1822, a Câmara Municipal e a Junta Governativa, após o juramento do general Madeira de Melo, deram-lhe posse no governo da província da Bahia. Estava instituída a ditadura de Madeira de Melo. Nas semanas seguintes, os grupos mais abastados gradualmente deixaram a cidade de Salvador para se refugiarem no Recôncavo. Em junho de 1822, a Câmara de Cachoeira, juntamente com o povo, decidiu aclamar Dom Pedro como regente e perpétuo defensor e protetor do Reino do Brasil. No mesmo mês, compôs-se uma junta interina conciliatória e de defesa que tinha como prioridade divulgar a aclamação do príncipe regente, bem como as hostilidades e violências perpetradas pelos portugueses contra os brasileiros. Ou seja, você passa a ter dois governos na Bahia. A junta governativa, liderada pelo general Madeira de Melo, que representava os portugueses, e sediada na cidade de Salvador.
e a junta interina, que representava os brasileiros. Em julho de 1822, o exército pacificador, comandado pelo general francês Pedro de Labatut, foi enviado do Rio de Janeiro pelo então príncipe regente Dom Pedro. Quando assumiu as tropas, o general Pedro Labatut encontrou um exército de voluntários composto por índios, negros, mestiços, escravos, livres e libertos, mesclando soldados regulares e voluntários. Senhores de engenho, autoridades civis e militares reuniram-se no Recôncavo Baiano, com o objetivo de instaurar um conselho interino de governo em contraposição à junta provisória, conselho formado pelos brasileiros e a junta de governo da província da Bahia, representando os portugueses, submissa às decisões de Madeira de Melo. O conselho interino agregou baianos de diversas vilas do Recôncavo e interior, sendo responsável pela organização dos batalhões e distribuição de armas e munições às forças milicianas e voluntários até a chegada do general francês Pedro Labatut. Em março de 1823, as forças brasileiras na Bahia receberam reforços. O almirante inglês Lord Cochrane, a convite de José Bonifácio, assumiu o comando da Marinha do Brasil com o objetivo de expulsar os navios de guerra portugueses estacionados na Baía de Todos os Santos. O exército, então, liderado pelo general francês Pedro Labatut, e a marinha liderada pelo almirante inglês Lord Cochrane, para defender o Brasil. Entre 23 e 25 de junho de 1823, tomou posse em Cachoeira, em substituição ao Conselho Interino, a Junta de Governo da Província da Bahia, nomeada por Dom Pedro I em 5 de dezembro de 1822, com poder de jurisdição em nome do Imperador sobre toda a província da Bahia. Enquanto isso, em Salvador, Madeira de Melo preparava a evacuação das tropas portuguesas. Note que aqui já tinha ocorrido a independência em 7 de setembro de 1822. No dia 5, Dom Pedro I nomeia uma junta para substituir o Conselho Interino. Na madrugada do dia 2 de julho de 1823, as tropas de Inácio Luiz Madeira de Melo deixaram a Baía de Todos os Santos. Estavam cercados por terra pelo exército pacificador e por mar pela esquadra de Lord Cochrane. No entanto, apesar do cerco, o general português recusou-se a assinar a capitulação. Na manhã daquele dia, as tropas brasileiras estacionadas em Pirajá receberam a notícia da partida das forças portuguesas. Para o então comandante do Exército Libertador, que nesse momento não era mais o general francês Pedro Labatut, mas sim o general Lima e Silva, que esperava a capitulação de Madeira de Melo. Restou apenas aceitar a fuga portuguesa e guiar as tropas patrióticas pelas ruas de Salvador. Estava assim encerrada a guerra pela independência na Bahia no dia 2 de julho de 1823. Vamos a algumas consequências desse conflito na Bahia. Ele contribuiu para o fim do domínio português no Brasil, em decorrência da expulsão das tropas portuguesas. Contribuiu para a consolidação do território e política do Brasil Império, pois lembrando que a independência foi em 7 de setembro de 1822 e a guerra no território baiano durou até julho de 1823 e contribuiu para a formação da unidade nacional. Vamos ver alguns personagens desse conflito.
O primeiro deles é Joana Angélica. Ela nasceu em Salvador em 11 de dezembro de 1761. Ingressou no convento da Lapa aos 21 anos de idade. Os conflitos envolvendo portugueses e brasileiros, lembrando que os portugueses se estabeleceram na cidade de Salvador e os brasileiros no interior, e depois conseguiram tomar Salvador. No processo de independência não pouparam o referido convento. Em fevereiro de 1822, quando Joana Angélica era abadesa Soro no convento da Lapa, tropas lusitanas invadiram o local, pois acreditavam que lá havia oficiais brasileiros escondidos, bem como armas e munições. Joana Angélica, tentando evitar a entrada de soldados em recinto religioso feminino, pôs-se à frente das tropas. Os soldados invadiram o convento e feriram a abadesa, que faleceu pouco tempo depois, em 20 de fevereiro de 1822. Hoje, Joana Angélica nomeia a principal avenida do bairro de Nazaré, onde se localiza o convento da Lapa. Outro personagem desse conflito, Maria Quitéria de Jesus, que nasceu na freguesia de São João de Itaporocas, Campos de Cachoeira, em 27 de julho de 1798. Teria deixado a fazenda do pai ao escutar notícias dos acontecimentos de 25 de junho de 1822 na vila de Cachoeira. Com roupa masculina fornecida por um cunhado, apresentou-se como soldado Medeiros ao batalhão de voluntários do príncipe, chamado dos Periquitos, por causa da cor verde da farda. Por seus atos de bravura em combate, o general Pedro Labatut conferiu-lhe as honras de primeiro cadete. Maria Quitéria também participou do desfile das tropas brasileiras em Salvador em 2 de julho de 1823, sendo recebida festivamente no Largo da Soledade, onde hoje há uma estátua em sua homenagem. Próximo personagem desse conflito, Maria Filipa. Natural de Itaparica, a heroína negra foi uma liderança destacada nas lutas pela independência. Na ilha de Itaparica, teria comandado dezenas de homens e mulheres negros e índios na queima de 42 embarcações portuguesas durante a Batalha de 7 de janeiro de 1823. Próximo personagem, o índio Bartolomeu. Seu índio, portanto de origem indígena, também conhecido como Jacaré, chefiou uma tropa de índios tapuias flecheiros oriundos de Massarandupió, Soure e Mirandela, no litoral norte do estado. Sua tropa de índios integrou a Companhia da Torre dos Garcia Dávila, comandada pelo tenente Agostinho Moreira Sampaio, e juntos participaram da Batalha de Pirajá, na madrugada de 8 de novembro de 1822, quando as tropas portuguesas tentaram tomar a região de Pirajá, sendo derrotados. Próximo personagem, João das Botas, ou João Francisco de Oliveira, foi segundo tenente da Armada Nacional Imperial. Apesar de ter sido oficial da Marinha Portuguesa, aderiu à autoridade do príncipe regente Dom Pedro quando das lutas pela independência. Lutou contra seus compatriotas, liderando populares em Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco do Conde, para armarem barcos e combaterem os portugueses, contribuindo para a formação da Marinha Nacional. Outro personagem foi o general Pedro Labatut, que foi contratado pelo governo de Dom Pedro contra a ocupação portuguesa na Bahia. A chegada de Labatut mudou os rumos da guerra no solo baiano. O general foi responsável pela organização do chamado Exército Pacificador, transformando os grupos armados dispersos sob comando de civis em um exército disciplinado, forte e leal ao imperador Dom Pedro. Em homenagem ao general, construiu-se um busto no bairro de Pirajá, onde autoridades depositam flores em sua honra anualmente no dia 2 de julho.
Outro personagem desse conflito foi o Lord Cochrane. Recebeu a alcunha de Lobo do Mar dada por Napoleão e El Diablo pelos espanhóis. Hoje nomeia uma praça e uma rua na cidade de Salvador. Teve um papel marcante na independência do Brasil na Bahia, principalmente interceptando navios lusitanos na Baía de Todos os Santos, além do efeito psicológico que exerceu sobre os adversários portugueses por sua fama. Temos, portanto, esses como alguns dos personagens. Vamos agora ao exercício para fixação do conteúdo. As lutas pela independência na Bahia foram revestidas de acirradas polarizações políticas e tensões sociais. Um episódio que evidencia as forças militares envolvidas e parte do impacto social resultante desses conflitos é a formação da Junta Conciliatória e de Defesa, representando a união entre constitucionalistas e republicanos contra as forças do Império Brasileiro, que deflagrou a guerra, com ampla participação popular, na qual teve destaque a militar Maria Quitéria de Jesus. Quase correta se não fosse esse detalhe. A Junta Conciliatória de Defesa não lutou contra as forças do Império Brasileiro, mas sim do Império Português. Portanto, a alternativa incorreta. O cerco à cidade de Salvador, sitiada durante aproximadamente um ano, a cidade de Salvador, sob o domínio dos portugueses, liderada pelo general Madeira de Melo. Um ano por tropas brasileiras que buscavam expulsar o exército português que ali se instalara, resultando em um grande desabastecimento de víveres e sofrimento da população. Essa é a alternativa correta, pois o episódio é o cerco à cidade de Salvador. Esse episódio evidencia as forças militares envolvidas, quais as portuguesas e as brasileiras. Salvador foi sitiada durante aproximadamente um ano por tropas brasileiras que buscavam expulsar o exército português que ali se instalara. E qual o impacto social desses conflitos? Grande desabastecimento de víveres e sofrimento da população. Temos então a alternativa B correta. A alternativa C, a ocupação da vila de Cachoeira por forças portuguesas. Já notamos o erro da questão, pois as forças portuguesas não ocuparam a vila de Cachoeira. Elas tentaram, mas foram repelidas pelas forças brasileiras. Alternativa D, a rendição das tropas portuguesas encabeçadas por Pierre Labatut. Já notamos o erro da questão, pois as tropas portuguesas não foram encabeçadas por Pierre Labatut. Ele encabeçou as tropas brasileiras e as mesmas não se renderam. Lembrando que o general Madeira de Melo, ele foge com as tropas portuguesas, ele não se rende. Após ataques contundentes das tropas brasileiras sob o comando de Thomas Cochrane, liderou a Marinha do Brasil, que na Batalha de Pirajá arrasou o centro velho de Salvador e deixou milhares de mortos. Temos, portanto, a alternativa B, a alternativa correta. Desta forma, encerramos mais uma aula. Bons estudos e até a próxima.